Transamérica 8h22. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Acontece todas as sextas-feiras, hoje é dia de podcast e hoje é um podcast especial porque estamos aqui no estúdio com a prefeita reeleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, a quem já agradecemos pela presença e disponibilizar um pouco da sua agenda. Prefeita, muito bom dia e parabéns pela reeleição. Muito obrigada, Paulo César. Você sabe que é sempre um enorme prazer vir aqui, estar com você, com o Hugo, com toda a equipe. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder, através da Rádio CBN, conversar com essa sua grande audiência. Hugo Neto, muito bom dia. Bom dia, PC, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, prefeita, parabéns pela reeleição. PC, se você me permite, eu queria começar fazendo uma pergunta já para a prefeita. Vai em frente, meu jovem. Dar o tom da entrevista também um pouco. Prefeita, eu queria saber como que a senhora comemorou depois da Praça da Estação. Agradecendo a Deus, em preces. Porque quem recebe uma incumbência tão expressiva tem que se preparar para isso, pessoalmente. É muito fácil você ficar numa, digamos, numa vibe triunfal. Eu, na verdade, eu entendo que assim como o sarrafo da cidade subiu, em termos das suas demandas, as demandas são muito mais refinadas, muito mais exigentes. Eu também entendo que a aprovação que nós recebemos nas urnas, e as pesquisas já mostravam que nós tínhamos um grau de aprovação do governo muito elevado, vão demandar de nós uma resposta ainda mais qualificada. Então, nesse momento, eu estou me preparando para transitar, né, para o novo governo e priorizando, inclusive, as questões que eu, fazendo campanha, vinha a constatar como sendo necessidades inadiáveis de intervenção. Nós estamos agora chegando a um período de chuvas que começa, e com essa instabilidade climática a gente não tem a ideia da dimensão das chuvas que podem ocorrer, né, prefeita? E no seu projeto de campanha, você já falava sobre a recuperação de áreas degradadas e principalmente de drenagem em regiões que são sempre historicamente comprometidas pelas chuvas. Este projeto está mantido e você pretende já iniciar ou já estão em andamento algumas? Já estão em andamento. Na verdade, ontem ainda o nosso pessoal teve contato com a Caixa Econômica, que através dela, né, que são liberados recursos do Plano de Aceleração de Crescimento, e nós já estamos contratando projetos e imediatamente nós faremos as licitações. Nós temos projetos, evidentemente, para você licitar, você precisa ter o projeto executivo, né? Sim. Nós temos os projetos que, inclusive, garantiram que nós obtivéssemos esses recursos na grande disputa nacional em Brasília. Mas agora nós estamos transformando esses projetos em projetos executivos para intervir imediatamente, tanto em Santa Luzia, dando continuidade, na verdade, nós já fizemos até alguma coisa lá no Maitá, lá no bairro industrial, aí nós até trabalhamos bastante, mas vamos dar continuidade imediata, e também no Córrego São Pedro, ali na área do Democratas e do porque ele forma um gargalo ali, ele vem descendo e quando passa por baixo da Avenida Bernardo, da Mariano Procópio, ele para chegar lá no Rio Paraibuna, ele passa por um gargalo. Ele resulta de uma intervenção urbana bem intencionada, mas desastrosa, que foi a 440. A 440 é a canalização do Córrego São Pedro. Então as águas que desciam com a sua velocidade natural de córrego, né, que tem inclusive o leito, que funciona como um elemento de diminuição de velocidade, porque o leito ele próprio absorve. Na medida em que você pavimentou o leito, a velocidade das águas aumentou extraordinariamente. E o que causa cheia não é só a quantidade das águas, é a quantidade barra tempo. Porque se você tiver muita água ao longo de 2 dias, não tem problema. Agora, se cair esse tanto de água em 2 horas, pronto. Ela vem aberta, depois quando chega na Roberto Stiga, ela é canalizada até a entrada do Jardim Casablanca, né? Então aquilo ali, isso é reconhecido pelos engenheiros e pelos urbanistas de fora, muito bem intencionado. A ideia era fazer, de fato, uma ligação rodoviária por aquela região, o que acabou se tornando inviável,
por conta do desenvolvimento da Cidade Alta, né? Então, quer dizer, aquilo que poderia ter sido uma rodovia, hoje é uma rua, felizmente, é uma rua de Juiz de Fora, mas de todo modo as consequências estão aí, as consequências nós vamos ter que enfrentá-las, e eu acho que isso certamente é alguma coisa que vai até no plano da continuidade, nem é uma nova intervenção, é uma intervenção que acontecerá em continuidade do trabalho que a gente já realizou nesse primeiro período de governo. Só aproveitando ainda na 440, prefeita, na campanha você falou sobre a finalização das obras até ali o Centro Zico, até o fim do ano, não é? E que a questão, depois do Centro Zico até a represa, seria uma segunda etapa. Isso. Que tipo de projeto, de ação você pretende desenvolver ali? Claro que ali tem a participação do governo federal. Ali nós temos, primeiramente, que conversar com a comunidade da Cidade Alta para a gente definir que projeto que vai ser. Nós não vamos... Se liga a 040 ou se faz um grande área de lazer? Ali faz um grande... Vamos fazer dali uma das entradas da cidade, o que é uma alternativa, é uma entrada até muito nobre, né? Tem todas as condições de ser uma bela entrada da cidade. Mas como você tem alternativas, aquela rua... Engenheiro Sureiros. Que paralela ali. Como é que ele chama, gente? Era meu colega na universidade, agora é nome de rua. A que ponto vai passando o tempo? Arnaldo Sureiro. Engenheiro Arnaldo Sureiro, aquela rua que é a saída ali perto do Alphaville. Tá? Aquilo já é uma saída da Cidade Alta direto na 040. Então isso aí eu acho que nós temos que conversar com a comunidade, se nós vamos dar continuidade àquela intervenção, fazendo as conexões, que aí se presume obras de arte, tem previstos viadutos, uma série de coisas. Ou se ali nós faremos um grande parque linear, uma grande área de convivência, isso aí nós vamos conversar com a comunidade e resolver. Prefeita, a gente entrevistou 2 cientistas políticos. A professora Cristiane Jales, da UFJF, afirmou que acha que a tendência é o Executivo Municipal conseguir aprovar suas pautas, embora enfrente uma oposição talvez um pouco mais organizada e liderada pelo PL, que agora tem a segunda bancada na Câmara. Já o professor Diogo Tourino, ele acha que o Executivo Municipal tem muita margem de manobra para começar a pensar na composição do governo e consequente governabilidade. O que a senhora espera agora com a Olha, uma coisa que a gente aprendeu nesses 4 anos é lidar com a Câmara de forma muito respeitosa, de uma forma muito democrática, e o fato é que nós conseguimos avançar em parceria com a Câmara. Coisas importantes, por exemplo, inclusive licença para obter grandes financiamentos, como era o caso do financiamento dessas grandes obras de drenagem, a aprovação do plano municipal de saneamento, a aprovação do subsídio do transporte coletivo, tudo isso foi obtido com muita conversa. Então, o fato de você ter uma oposição é normal, né? Dentro de um regime democrático, não se imagina que você vai ter uma Câmara vocal, monocrática ou qualquer coisa dessa natureza. Mas eu acredito que nós tenhamos, como sempre tivemos nesses 4 anos, também nós tínhamos uma bancada minoritária, muito minoritária. Então eu acho que nós vamos conseguir, em conversa com a Câmara, aprovar aquilo que for importante para a cidade, não é para o PT, não é para o governo. Aí nesse ponto a gente tem que colocar o bem do município acima, inclusive, dessas fragmentações. Agora, prefeita, também durante a campanha, algumas demandas foram rediscutidas. E uma delas é a licitação dos ônibus, que você pretende fazer em 2026. Claro. Que tipo de mudança que é possível ser feita na Juiz de Fora? O que o eleitor e também o cidadão que está nos ouvindo agora pode esperar a partir de 2026? A área do transporte coletivo é uma das áreas que mais evoluiu no mundo em termos tecnológicos. Então não dá para você pensar, por exemplo, numa mudança que seja um remendo. Remendos já foram feitos. O que nós precisamos é de uma mudança para valer. E essa mudança vai acontecer com o trabalho que nós vamos realizar, de estudos e tal, até colocar na praça o TR. Agora, o que eu falei é o seguinte, tem 3 aspirações e direitos do usuário do transporte coletivo que nós vamos garantir, que é preço, que é conforto e que é pontualidade. São as 3 coisas que o usuário do transporte coletivo quer, tá certo?
preço o mais barato possível, e eu pretendo manter a tarifa congelada. A meu ver, se nós conseguirmos, se os meus entendimentos nacionais prosperarem, não só os meus, né, mas de outros prefeitos, de outras pessoas que estão lidando com isso. Eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais na direção da tarifa zero. Certo? Tratar o transporte coletivo como você trata o ensino fundamental. Ninguém questiona, não é verdade? Que você vai numa escola pública que você vai pagar? Não. Escola pública é de graça. Transporte também é uma concessão pública. Então, nós temos que caminhar nessa direção. Essa é uma das direções em que eu acho que a gente tem que caminhar. Não estou dizendo que nós vamos chegar a isso, porque aí, evidentemente, você demandaria uma certeza de recursos. Mas essa é uma dimensão. A outra dimensão é planejar os serviços, inclusive com a diversidade que ele hoje requer. Você vai, como eu fui pela cidade inteira conversando com as pessoas, uma demanda interessantíssima de micro-ônibus. A pessoa não quer o ônibus, o grandão. Para quê? Em algumas regiões ele nem passa, né? Nem passa. Grande, né? Íngremes, ruas muito apertadas, porque boa parte para usarmos os termos da Hermínia Maricato, a cidade brasileira ela é um processo de autoconstrução. Então as pessoas vão colocando as casas onde é possível, porque elas não têm recursos para adquirir lotes melhor urbanizados. Então, muitas vezes, as passagens são muito estreitas, tudo no alto do morro. Então, você tem que ter uma diversificação, como, aliás, há nos grandes sistemas que avançaram no mundo, por exemplo, em Bogotá. Em Bogotá, você tem uma diversidade tão grande que chega até no teleférico. Porque lá é nos Andes, né? Então, você tem até teleférico. Aqui não vamos chegar a isso, mas certamente você vai ter que diferenciar o transporte pelas vias troncais, que aqui são aquelas mais caudalosas, né? Aquelas que captam um número maior de usuários, e aqueles que são o trânsito regional, o trânsito local, que muitas vezes não demandam o mesmo tipo de veículo. Então, nós vamos, a partir de agora, disparar esse tipo de trabalho, de estudo, para que nós tenhamos em 26 a melhor contratação possível sobre todo aspecto jurídico, que não haja questionamento, do ponto de vista institucional e principalmente do ponto de vista dos direitos dos cidadãos e cidadãs ao transporte coletivo. Nesse novo contrato tem alguma cláusula, alguma coisa que a senhora faz questão de que haja como exigência, principalmente às vezes na questão do conforto? A população fala muito sobre a questão do ar-condicionado. Seria alguma coisa que... Isso aí é uma coisa que eu não posso te adiantar, porque isso vai ser construído, nós vamos ter um grupo de trabalhos, e aí eu acho que nós vamos mudar muito. Mas nós vamos mudar muito mesmo, mas só que de uma forma sistemática, organizada, científica, porque eu não gosto de trabalhar assim, só no sentimento. Só no sentimento, às vezes você acerta, às vezes você erra. Isso é um assunto, eu tenho por pesquisa, 70% da população de fora é usuária de ônibus. 70%, 7 em cada 10. Então, na verdade, se você melhora, mais do que qualquer outro sistema, mais do que saúde, mais gente usa ônibus do que a gente usa o SUS. Tá? Mais gente usa ônibus do que a gente usa o SUS. Até porque, de fato, o ônibus você usa todo dia, né? E o SUS, graças a Deus, você vai mais, você procura quando você está se sentindo mal, quando você tem alguma alteração de saúde, essa coisa toda. Então, nada é tão importante do ponto de vista de avançar os direitos da população à cidade do que o transporte coletivo. Agora, prefeita, durante a campanha também se discutiu a situação do hospital regional, aquela velha conversa, e a senhora teria pontuado que é possível estabelecer conversas no sentido de fazer lá do local um novo HPS. Agora, que tipo de conversa a senhora pretende ter com o governo Zema? Porque eles falaram que a obra está totalmente inviabilizada, que o recurso não vem para cá por conta disso. Que possibilidade será apresentada ao Estado para que ali seja discutido um novo HPS? Esse assunto é judicializado, Paulo César. Está na Justiça. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública, confrontando essa visão do governo Zema, confrontando tecnicamente. Então, vai haver uma audiência de conciliação dia 30 de outubro. A Prefeitura é litisconsorte na ação que o Ministério Público move contra o governo do Estado,
porque nós queremos, de fato, que o que hoje é uma ruína, né? Que aquilo tenha algum tipo de aproveitamento urbano. Então, isso está judicializado. Eu acho que as conversas vão se travar agora nesse âmbito com a mediação do Ministério Público, porque, a rigor, tudo isso estava sendo combinado, já estava combinado. E você sabe, vocês todos sabem, quem está me ouvindo sabe também, o que é combinado não é caro. Então você não pode simplesmente rasgar uma tratativa porque você mudou sozinho, unilateralmente, você mudou de ponto de vista. Então, eu tenho muita confiança de que nós cheguemos a bom termo, o Estado invista o recurso que foi destinado para essa finalidade, não pelo Estado, pelo acordo de Brumadinho. Não adianta nenhum político reivindicar para si autoria, ou seja lá o que for. Nesse caso, para ser assinado o acordo com a Vale, uma contrapartida foi a finalização do hospital regional, gente. Então não é uma coisa que não se pode simplesmente jogar para cima porque agora eu estou infeliz. Não, vamos cuidar disso e pela análise técnica feita pelo Ministério Público, há sim plenas condições de retomada da obra. Claro que a obra sofreu uma deterioração, como sofreu em Conselheiro Lafayette, como sofreu em Divinópolis, como sofreu lá esse lugar que nós temos, no Governador Valadares. Todos esses, gente. Em todos esses lugares. Obra abandonada é obra estragada. Eu posso dizer, porque nós retomamos aqui várias obras que estavam paradas, inclusive a do ginásio, e efetivamente tem um custo retomada. Mas não um custo que seja em termos de relação custo-benefício. O benefício da retomada é muito maior do que o custo que você possa ter de reparar os estragos que foram feitos. Inclusive, na ação do Ministério Público, é claríssimo que as obrigações de guarda patrimonial daquela obra são do Estado de Minas. Então, isso também é importante a gente sublinhar aqui. E na campanha, também aqui na nossa entrevista, a senhora falou que não acabaria com as filas, porque hoje sabe que não é possível, mas que reduziria as filas na saúde. Esse é meu compromisso. E o que foi possível constatar só de dentro da prefeitura que é o que realmente impede que seja zerado? O primeiro foi o dinheiro. Você tem dinheiro. É uma coisa curiosa. Isso é um problema nacional. Você tem dinheiro para atenção básica, que é o que a prefeitura faz, né? E ampliou muito com a saúde da família. Isso melhorou muito. Tanto que, numa das pesquisas feitas, não por nós, eu também tenho pesquisa, mas enfim, na pesquisa feita pela MDA, né, pela agência MDA, a avaliação da saúde oferecida pela prefeitura era 51% bom e ótimo. Então, de fato, e eu também, quero dizer, eu conversei com muita gente. Chegava e tal, a pessoa me falava, mas isso aqui não tá bom, não. Hein? Agora, foi uma aprovação maciça da ampliação do horário das UES. Isso para as pessoas é de muita importância. Você pode ter, mas o médico não foi? Sim, gente, um dia o médico não foi. Na escola também tem dia que o professor ficou doente, não foi qualquer coisa dessa. Mas, como política, isso vai muito bem. Então, para isso você tem recursos. Você tem recursos para média e alta complexidade. Tanto assim que você, inclusive, acolhe, né, todos essas 194 cidades na macro. Né, vem todo mundo para cá. O que ficou no meio foi realmente a saúde especializada, que ficou subestimada, porque não tinha como você responder a ela de uma forma imediata. Agora, nós estamos nos organizando para isso, estamos na perspectiva de receber recursos. Eu estou indo para Brasília semana que vem, para acelerar essas coisas todas, e aí nós vamos aumentar os credenciamentos, e eu não tenho dúvida que com um gerenciamento fino, que é o que nós vamos fazer, as pessoas, não é que elas não vão esperar, tá certo? Você espera na saúde privada também, mas você não vai esperar esse tempo inaceitável para a sua angústia, para a sua aflição e para o seu direito como cidadão de acesso à saúde. Prefeita, quando o presidente Lula veio a Juiz de Fora para inaugurar o Rosa Cabindo, o viaduto, o ministro Renan Filho dos Transportes falou sobre as ações do DENIT em parceria com a prefeitura envolvendo a BR-267.
o que por consequência pega a margem esquerda do Rio Paraibuna, ou seja, a Avenida Brasil. Em que pé estão essas conversas? A obra está andando? Qual estágio que ela está agora? A obra está sendo feita. Nós tivemos o recapeamento desde aquela área ali perto do motel, tá? No Nova Era, sim, já veio, e eles estão recomeçando a Vila Ideal. Então, isso nós assinamos e está sendo cumprido. É uma beleza de asfalto que está sendo, é um asfalto de rodovia mesmo. Tanto na Avenida JK, que está praticamente toda feita, como agora já começou a Avenida Brasil, estão sinalizando se a obra que está em andamento já, nesse período. E a ciclovia, sai ou não sai? Não, a ciclovia é outra coisa. A ciclovia isso não tem nada a ver com o DENIT, a ciclovia tem a ver com um projeto da prefeitura que nós vamos desenvolver no próximo governo. A senhora falou aí agora há pouco sobre ter conversado com muita gente, ido em muitos lugares da cidade, que ouviu gente falando, não, isso aqui não está bom, aquilo não está bom. Qual foi a maior demanda que a senhora ouviu da população? Olha, você tem demandas tópicas, tá certo? Você vai chegando no lugar e fala assim, Margarida, aqui precisa de uma praça. E é verdade, por isso que eu te falo que o sarrafo subiu. Antigamente a pessoa pediu, Margarida, pelo amor de Deus, asfalta aqui, corta o mato aqui, agora não, quero uma praça. Quem quer uma praça é porque, né, já melhorou muito. Então você tem demandas tópicas desse tipo, você tem demandas tópicas por creche, em situações em que há atendimento das crianças, mas as mães andam muito para colocar as crianças atendidas. Você tem demandas de UBS, tá certo? Em vários lugares que também nós vamos tentar resolver. E você tem demandas desse tipo, com relação ao ônibus, inclusive, eu quero dizer para vocês. Essa conversa que é um caos, que é não sei o quê, essa é uma conversa muito genérica. Quando você vai conversar com as pessoas, você fala assim, podia mudar esse ponto de lugar? Margarida, nessa linha, precisa de botar mais um carro, hein? E a gente quer micro-ônibus. Micro-ônibus foi uma grande demanda para tudo quanto é lado. E as pessoas também muito alegres, por exemplo, no Alto Santa Rita, no Alto Grajaú, onde a gente botou micro-ônibus, um ônibus lá em Filgueiras, que vai direto de Filgueiras para o campus da universidade. Você estudou lá, você sabe a tristeza que é. Que se você é do bairro, você vem para você pegar um ônibus para a universidade no centro. Então, isso tudo, quando a gente está conversando na nova licitação, no novo contrato, a gente tem que ver isso, tá certo? Quer dizer, eu vou ter que ter ônibus tipo Filgueiras, cidade universitária, em outros lugares da cidade. Porque você tem lugar lá no Sagrado, que é quase tão longe quanto Filgueiras, tá certo? Então, é essas coisas que eu acho que a gente vai ter que caminhar. Então, eu diria a você o seguinte, essas grandes obras de intervenção de infraestrutura, nós temos um compromisso muito grande com melhorar o funcionamento da saúde, mas também novos equipamentos de saúde. E eu acho que nós vamos continuar a avançar em termos de desenvolvimento urbano, inclusive com a nosso projeto de revitalização do centro da cidade. Eu acho que isso é fundamental para qualquer cidade, né? Ela ter um centro que seja sua cara, que seja que reforce o seu potencial turístico, que faça jus à sua capacidade comercial. Então, eu acho que sempre se diz o centro de fora é um shopping a céu aberto. Mas tem que funcionar igual shopping, então, né? Do jeitinho que funcionam os shoppings, para as pessoas poderem ter como escolha, ou eu vou para o shopping ou eu vou para o centro da cidade. Então, eu acho que esse também é um grande esforço que nós vamos fazer e eu espero que ao fim dos próximos 4 anos a gente entregue isso resolvido. Prefeita, tão logo as urnas definiram o resultado, especialmente no primeiro turno, colegas seus da região metropolitana de Belo Horizonte, ali envolvendo Betim, Contagem, a própria capital, defenderam uma tese de criar-se um G10. Ou seja, das 10 maiores cidades de Minas Gerais, porque eles entendem que é importante ter uma associação que congregue todos os municípios. Mas os grandes problemas acontecem também nas principais cidades. O que você acha dessa ideia? Tem gente que já está pensando na candidatura a governador, né, gente? Então, essa... Desculpem. Não, sem problema. Não é que isso não seja importante. Mas eu quero dizer a você, com toda franqueza, que os problemas da região metropolitana de Belo Horizonte, que são problemas consideráveis,
são problemas muito distintos dos problemas de Juiz de Fora ou de Uberlândia, tá certo? Então, eu não sou contra isso não, só que eu não acho que isso é salvação da lavoura não, porque Minas são muitas. Guimarães. Minas são muitas. Então, ontem me perguntaram também, não sei, acho que foi a Carta Capital, foi uma dessas, acho que foi a Carta Capital, perguntou de que maneira que a eleição em Belo Horizonte incide em Juiz de Fora. Eu falei, de forma nenhuma. A incidência é zero. É a mesma coisa, é a mesma emoção que nós sentimos com relação à decisão do Campeonato Mineiro, né? É a proximidade com o Rio de Janeiro. Não, e nós temos nós temos nossos times. Nós temos os nossos Tem times. Tupi, Sport, Bahia. Nós temos os nossos times que também disputam o Campeonato Mineiro. Então, eu acho que nós devemos buscar. Na verdade, o bom seria que o governo de Minas buscasse uma integração regional mais orgânica do que a que nós temos hoje. Isso sim, eu acho que é uma tese a se acalentar. Porque até para que você tenha um desenvolvimento do Estado e não de algumas regiões do Estado, você precisaria ter uma visão um pouco mais generosa do próprio Estado de Minas Gerais. Mas eu acho que essa é uma boa ideia, mas eu não acho que resolve o nosso problema. Nós vamos ter que resolver nosso problema aqui de Juiz de Fora com a Mata Mineira. Aliás, com a nossa parte da mata, né? Porque nós também temos uma parte da mata que é mais próxima de Belo Horizonte. Sim. Né? Então, eu acho que, enfim, tem muitas coisas a fazer. É porque falou-se muito da interlocução de Juiz de Fora com os municípios da Zona da Mata, mesmo porque as demandas deles caem aqui para Juiz de Fora. E nós conversamos sem parar. É uma coisa extraordinária. Quando a barra pesa, com chuva, com não sei o quê, aí a gente ajuda a fazer ponte, a gente ajuda a manda máquina. Nós ajudamos sem parar. Agora, o que eu estou falando é outra coisa, é um projeto de desenvolvimento. Tá certo? É um projeto de desenvolvimento, encontrar um vetor que efetivamente mobilize a região. Que eu continuo a pensar, como Itamar Franco, que é o aeroporto de Guianá. Guianá/Rio Novo, né? Para não ferir nenhuma sensibilidade. Porque tá entre as eu duas continuo achando que isso, mas isso aí tem que ser, de fato, uma compreensão global também. Aí agora nós temos as eleições concluídas, e aí a gente precisa ter uma visão de cooperação que vai um pouco mais do que vamos nos associar para locação de máquinas, vamos nos associar para fazer asfalto, porque nesse caso, Juiz de Fora não precisa nada disso. O que Juiz de Fora precisa é de que haja de fato uma retomada do desenvolvimento regional, que isso vai incidir positivamente sobre a nossa cidade. Prefeita, o que a gente aqui da tribuna e a própria população vai poder cobrar após os primeiros 100 dias de governo? Quais ações concretas a senhora pretende? Tudo que foi dito, que foi comprometido, tudo que eu me comprometi, nós vamos avaliando. E você sabe que esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento gradual. Então, nessa altura, por exemplo, o meu governo é um governo de continuidade. Quando eu tomei o governo em 21, aí faria sentido falar dos próximos 100 dias. Mas pense bem, os próximos 100 dias são 4 anos e 100 dias. Não é verdade? Então, nós vamos conversar adiante, certamente teremos entregas importantes para fazer. Bom, mas já você falando que é um governo de continuidade, você vai mexer no secretariado ou haverá continuidade também? Ainda não conversei, nem pensei sobre esse assunto. Estou pensando sobre as coisas que eu tenho que desenvolver. Mas, evidentemente, vai chegar o tempo da política e nós vamos fazer essa escalação no final do ano, no final de dezembro. Até lá, a minha equipe está aí normal? Até lá, o meu governo continua. Esse governo que foi tão bem aprovado, que foi aplaudido nas urnas, esse governo se conclui no dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro, todo mundo que era meu secretário continua sendo meu secretário. Nós vamos fazer as mudanças no final do mês de dezembro de 2024. Que aí vai começar um novo governo. Aí também não tem como, é inadiável. Aí é inadiável. Aí eu vou escalar o outro time. Por ser a primeira eleição definida no primeiro turno, por ser essa reeleição, a senhora falando dessa aprovação, a senhora sente mais pressão? Claro. A senhora fala do sarrafo ter subido, mas a pressão é maior?
Eu acho que sim. Quando o sarrafo sobe, pensa bem, você já viu nas Olimpíadas como é que a pessoa fica nervosa, que ela tem que pular mais 5 centímetros. Mas eles se sentem bem mais confiantes também ali, né? Tá, mas vai confiante, né? Vai confiante. Não tanto quanto aquele americano que perdeu a medalha de ouro, ficou com a medalha de prata, que era tão confiante que perdeu a medalha de ouro. Não, eu não quero fazer isso, não. Eu vou com cabeça fria. Com muita confiança, é verdade. Mas também com muita responsabilidade. Então, certamente, a pressão subiu. Eu tenho que entregar mais, eu sei disso. Por exemplo, uma coisa que a cidade inteira adorou, que foi iluminar a cidade inteira, já está iluminada, não posso iluminar de novo, agora mudar as cores das luzes, não. Então, agora é o que eu digo, as demandas são mais complexas, mais refinadas e vão requerer de nós uma ação de governo compatível com isso. Prefeito, nós estamos chegando já no final da nossa conversa aqui, mas eu queria retomar um pouco essa questão do desenvolvimento regional que você falou agora há pouco nessa conversa com os prefeitos. Por que eu falo isso? Lá atrás teve a Carta de Maripá. Os prefeitos fizeram uma carta e encaminharam para o governo. Depois foram feitos vários fóruns, inclusive um na reitoria da Universidade Federal, ali ainda na Rua Santo Antônio, onde cada deputado da região ficou com uma demanda. Ninguém fez nada. Cada um ficou encarregado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ficou no mesmo lugar. Agora, nessa questão que você apresenta aí sobre o desenvolvimento da região, especialmente dessa base Zona da Mata que fica no entorno de Juiz de Fora, que tipo de conversa você pretende ter com esses prefeitos? Olha, eu não quero ter só alguns prefeitos, não. Sabe qual é o erro de todos esses processos aí? Conversa torta. Político conversando com político. Políticos que, inclusive, muitos deles têm lealdades diversas, tá certo? Uma das coisas que já foi estudada pela melhor ciência política de Juiz de Fora é o fracionamento da cidade da região. Eu acho que isso vai ter que ser uma mobilização social muito mais ampla. O empresariado de Juiz de Fora, o empresariado da região vai ter que ser chamado para conversar. Isso não é uma conversa que você vai resolver em termos apenas no plano político. No plano político não se resolve, está mostrado aí, ó, desde o Itamar. Desde o Itamar. Itamar até conseguia liderar, porque Itamar tinha envergadura para ser uma grande liderança até nacional, por isso que ele chegou a ser presidente da República. Agora, eu entendo que nesse caso nós vamos ter que fazer uma conversa que envolve o empresariado, que envolve, sem sombra de dúvida, os políticos, mas que envolve as outras organizações da sociedade, a mídia, tá certo? É um grande movimento social de opinião. E eu acho que tem que ser uma coisa prática, sabe, Paulo César? Não pode dizer assim, somos pelo desenvolvimento. Você conhece alguém que fala, eu sou contra o desenvolvimento? Ninguém. Né? Só não sei pessoas muito refratárias ao bom senso. Claro que existem, né? Mas graças a Deus são minoria. E agora, o que eu quero dizer é isso. Por exemplo, vamos pegar uma pauta. A pauta é, vamos viabilizar o aeroporto da Zona da Mata, o acesso ao aeroporto da Zona da Mata, a ligação do aeroporto da Zona da Mata com Porto Seco, as áreas de desenvolvimento que podem estar no entorno, que não são em Juiz de Fora, tá certo? Áreas ali do entorno do aeroporto, em outros municípios. Se você tiver, como em todo lugar do mundo, que eu não conheço nenhuma experiência mundial, em que a implantação de um aeroporto não tenha funcionado como elemento de aceleração do desenvolvimento. Aqui o que aconteceu foi, o aeroporto se concluiu no governo Itamar Franco, passaram-se anos sem que fosse feito nenhum esforço no sentido até de utilizá-lo como aeroporto. Ele ficou parado. Então, na verdade, o seu potencial acabou se diluindo. Então, eu estou dizendo, não necessariamente que seja isso, pode ser que alguém dê uma outra ideia melhor do que essa. Não estou falando. Para mim, isso é uma coisa mais ou menos óbvia. Mas, se outros tiverem uma ideia melhor, só que não vamos ficar nos esgotando numa pauta vaga, numa pauta sem objetividade, que aí você não mobiliza ninguém. É uma pauta muito aberta, acaba não adianta nada. Isso né? eu vou te falar como quem está acabando de fazer campanha. As pessoas só se mobilizam por aquilo que interessa a elas, que elas compreendem e que incide diretamente nas suas vidas. Você falar sobre coisas que podem ser assuntos da sua preferência, mas que ninguém entende, não leva ninguém junto com você. Esse é o ponto.
Bom, prefeita Margarida Salomão, tem mais uma pergunta, Hugo? Não tem não, né? Mas então, como se fosse no horário eleitoral, eu queria que você agora aproveitasse esse último minuto agora para falar para os seus eleitores, pessoas que foram às urnas e referendaram o seu mandato ainda no primeiro turno. Eu quero dizer a essas pessoas que eu sou muito agradecida a elas, que eu recebo essa incumbência com muita humildade e que eu a recebo também com compromisso de honrá-la no limite da minha capacidade pessoal e da capacidade pessoal da equipe e do grupo político ao qual eu pertenço. Então, vamos trabalhar para ter uma Juiz de Fora ainda melhor. Para frente, Juiz de Fora. Prefeita Margarida Salomão, muito obrigado por sua disposição em comparecer aqui ao estúdio da Transamérica nessa manhã de sexta-feira. Estou sempre à disposição. Sempre me chame que eu virei aqui conversar. Com certeza. Nós agradecemos muito a sua presença. Hugo Neto, muito obrigado pela parceria aí nesse trabalho, inclusive da cobertura eleitoral, e você se revelando muita eficiência. É o futuro, né, prefeito? O futuro se faz presente já, né? Muito obrigado, prefeito. Eu quero agradecer aos ouvintes que acompanharam conosco, inclusive os também que acompanharam pelo YouTube, e voltaremos na próxima segunda-feira. Obrigado a todos. Tribuna no Ar, de volta segunda, às 8 da manhã. Oferecimento ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas